Superpoderes. Quem nunca quis ter? Quem nunca se imaginou com poderes, ou do Homem-Aranha, ou do Superman, voando por aí, ajudando as pessoas? Mas quando a gente pensa em ter esses tipos de dons, a gente sempre pensa que só pode acontecer coisas boas ao ganhar esses poderes. Porém, hoje eu vou te mostrar que não é bem assim, que em alguns casos, ganhar superpoderes pode ser algo extremamente ruim, já que no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma das histórias mais tristes, mais terríveis, mais sombrias dos X-Men. História essa que mostra pra gente um jovem mutante com um dos poderes mais terríveis e brutais que vocês vão ver. Então, vamos pro vídeo. A história começa mostrando pra gente o que parece ser um dia normal na vida de um jovem garoto. Ao acordar com o toque do despertador, ele levanta da cama e se veste logo para ir ao colégio. E após fazer isso, ele desce para tomar o seu café. Mas ao chegar na cozinha, ele vê que não tem nada para ele comer. E ao se virar, ele nota que a pia estava com a torneira ligada, vazando. Porém, não tinha ninguém ali. Então, ele começa a gritar, chamando pela sua mãe. Mãe, onde você está? Mãe, cadê você? Ele inclusive perguntava para sua mãe aonde estavam as bananas e os cereais para ele comer. Afinal, ele já estava atrasado para a escola, mas ele acaba ficando sem nenhuma resposta, o que faz ele gritar mais uma vez, só que dessa vez pedindo para sua mãe se apressar. Afinal, ele está com fome e ele precisa ir embora e logo para a escola. Mas mesmo chamando pela sua mãe mais algumas vezes, ele acaba sem receber nenhuma resposta, o que faz ele estranhar. Só que nesse mesmo momento, ele vê uma parte da roupa da sua mãe caída ali atrás do balcão da cozinha. Ao se aproximar para ver melhor, ele nota que toda a roupa da sua mãe também está ali, caída no chão, só que ninguém está por perto, o que logo de cara faz ele estranhar. Então ele tenta mais uma vez chamar pela sua mãe, só que mais uma vez ele permanece sem nenhuma resposta. Mas como ele já estava bem atrasado para ir para o colégio, ele sai, mas antes de ir, ele deixa um bilhete para sua mãe, dizendo o seguinte: mãe, eu desci para tomar café e não vi ninguém, cadê você? Eu telefono depois da escola. Após finalizar o bilhete, mesmo achando aquilo tudo estranho, ele decide continuar e ir para a escola. Enquanto ele caminhava, ele continuava nitidamente pensativo por toda aquela situação que tinha acontecido. No meio disso, ele levanta a cabeça e acaba vendo uma coleira de cachorro caída na rua, mas sem nada, sem ninguém por perto. Ele estranha, mas segue o seu caminho. Ao chegar em um cruzamento ali na rua, ele vê de longe alguns carros e bicicletas, até mesmo alguns pedestres, o que automaticamente faz ele se acalmar. E com isso ele começa a pensar consigo mesmo: putz, que alívio, tem algumas pessoas aqui na rua. Por um segundo eu achei que tinha pirado e que era uma cidade fantasma. No entanto, ao dar as costas para aquelas pessoas para seguir o seu caminho, ao fundo todos que estavam ali começam a pegar fogo inexplicavelmente. Um tempo se passa e o jovem garoto acaba chegando na sua escola. E ao chegar lá, a sua namorada da escola vai na sua direção enquanto questiona ele: por que você não me ligou? E então ele responde que não pode usar o telefone depois das 10. Mas então ela retruca, dizendo que isso é só uma desculpa furada. E ele então questiona, perguntando ela: o que você quer? Eu não tenho permissão, Então Mas antes dele conseguir se justificar, ela mais uma vez corta ele e diz que precisa que ele ligue para ela. Mas antes dele conseguir se justificar, ela mais uma vez corta ele e diz que precisa que ele ligue pra ela. Por quê? Porém, ela não consegue concluir essa frase, o que deixa ele curioso e o faz perguntar: por quê? Hã? O quê? Só que nesse momento a gente vê que ela tá completamente chocada, por isso não conseguiu concluir a sua frase. E o garoto ficou curioso, ele se vira pra trás e nesse ponto ele entende o motivo desse choque. Afinal, todos em volta deles estão pegando fogo de dentro pra fora. E ao ver aquilo, ele imediatamente se vira para sua namorada mais uma vez, completamente apavorado. Porém, já era tarde, afinal ela também já estava começando a entrar em combustão. E enquanto ele segura ela, completamente desesperado com toda aquela situação, tudo que ela consegue falar é você. E após isso, ela acaba queimando por completo, ficando somente as suas roupas. Mas não só ela, e sim todos que estavam ali em volta tinham queimado até desaparecer por completo. E vendo toda aquela situação, o garoto fica completamente desesperado. Afinal, ele foi o único ali que sobreviveu.
tempo se passa e agora já é noite e mostra pra gente uma caverna em algum lugar completamente afastado de tudo e de todos. Porém, na entrada daquele lugar aparece a silhueta de um homem que começa a entrar naquela caverna, e ao acender um fósforo e levar esse fósforo até o seu rosto, a gente vê que o dono daquela silhueta era ninguém menos do que o Wolverine, o Logan, que ao entrar para o interior da caverna fica ainda mais nítido ter alguém vivendo ali já há algum tempo. Afinal, lá dentro tá cheio de embalagens de comida e bebidas, e até mesmo alguns gravetos para fazer fogueiras. Mas ao se aproximar mais um pouco do interior da caverna, uma voz grita para o Wolverine: "Some daqui!" O Wolverine ignora o pedido e chega mais perto daquela pilha de gravetos que estava lá dentro. Após se aproximar, o Wolverine solta o fósforo que ele tinha acendido, o que faz a pilha de gravetos pegar fogo. Mas nesse mesmo instante, mais uma vez, aquela voz grita do interior da caverna: "Eu mandei você cair fora daqui!" O Wolverine mais uma vez ignora o pedido. Ele se senta perto da fogueira que ele tinha acendido, pega ali uma garrafa de bebida e começa a beber. Enquanto ele fazia isso, a voz continuava falando: "É sério, você vai morrer se você não sair daqui." Mas o Wolverine calmamente responde: "Hoje não." E nesse momento, aquela voz que estava nas sombras se revela. E a gente vê que quem estava falando era o Jesse, o garoto do início da história. Ele acaba se aproximando do Wolverine, que o oferece uma bebida para ele. O garoto acaba reconhecendo o Wolverine e diz que ele parece familiar. E então o Logan confirma e diz que ele é um mutante famoso. E nesse momento cai a ficha do garoto e ele entende que quem está ali na sua frente é um dos X-Men. Nesse ponto, o Wolverine começa a se apresentar: "O meu nome é Logan, ou Wolverine." E o garoto imediatamente responde: "Tá me zoando?" O Logan então segue explicando que ele tem um fator de cura, então o garoto, com seu poder mutante, não vai poder ferir o Wolverine. Então o garoto questiona: "Fator de cura? O que você tá fazendo aqui?" O Wolverine responde que veio ali falar com ele. O garoto então não entende direito a situação e questiona: "Falar comigo?" E o Logan confirma mais uma vez. Logo após isso, ele já começa a questionar como o Wolverine tinha encontrado ele, e o Wolverine responde: "Um cara com quem eu trabalho, chamado de Charles Xavier. Ele tem uma máquina, um treco que localiza mutantes. Dá pra achar qualquer um." Logo após ouvir isso, o garoto fica confuso e se questiona: "Mutante?" O Logan ouve isso e fica calado, divagando consigo mesmo um pouco. Enquanto o garoto segue se questionando: Eu sou mutante?" Só que ele e o garoto ficam em choque. E o Wolverine responde que o garoto é sim um mutante. Então o jovem fica em choque ao ouvir aquilo. E mais uma vez o Wolverine confirma que ele é. E nesse momento o desespero toma conta do jovem. Com os olhos cheios de lágrimas, ele questiona: "Então, aquilo tudo fui eu? Eu acho que eu matei até os meus pais." Mais uma vez o Wolverine só responde: "É." Ao ouvir aquilo, o desespero toma conta do garoto, que com os olhos cheios de lágrimas pergunta ao Wolverine mais uma vez: "Então, foi eu? Eu acho que eu matei os meus pais." E mais uma vez, o Wolverine confirma que sim, ele matou os pais. Ao ouvir aquilo, aquele garoto despenca em lágrimas e mais uma vez pergunta ao Wolverine: "Eu matei aquelas pessoas porque eu sou um mutante?" E o Wolverine mais uma vez responde com apenas: "Sim." Ao ouvir aquelas confirmações do Wolverine, o garoto cada vez se desespera mais. E enquanto chora, ele segue falando: "Eu matei pessoas, toda essa gente morreu porque eu sou um mutante." E tudo que o Wolverine responde é sim. Tudo que o jovem garoto consegue fazer após todo aquele choque de informações é chorar e entrar em desespero. O choque de saber que ele matou seus pais, todos morreram ali por causa dele, é demais pro garoto. Afinal, pessoal, a gente tá falando de um garoto que tinha acabado de atingir a puberdade. Alguém muito jovem. Agora pensa o peso e o choque de saber tudo isso. E enquanto se recupera um pouco, ele pergunta: "Quantas pessoas eu matei?" E o Wolverine só responde que ele não vai querer saber. Mas o garoto insiste e diz que ele quer saber e pede pro Wolverine contar. Nesse momento, o Logan diz: "Falaram que umas 265 pessoas, mas talvez mais." Ao ouvir esse número gigantesco e absurdo, o garoto fica paralisado. E o Logan diz: "Desculpa, garoto. Você atingiu a puberdade ontem à noite." O Wolverine tira um papel do seu bolso e, após abrir aquele papel, ele começa a explicar ainda mais para o garoto: "A tua mutação específica irradia uma série de toxinas e venenos ácidos. Isso e tudo ao seu redor, basicamente tudo que você faz é matar o tecido orgânico ao seu redor e o desintegrar por completo." Após ouvir tudo isso, ele pergunta mais uma vez ao Wolverine: "Tudo que eu faço é matar? O meu
poder mutante é matar tudo ao meu redor? É isso que eu faço? Eu mato? Enquanto bebe, o Wolverine responde com uma expressão muito triste. É o que diz aqui, desculpa. O garoto continuava chorando cada vez mais, e ele seguia falando: ah, não dá pra viver assim, essa não pode ser a minha vida. Vendo todo aquele desespero, o Wolverine continua com um semblante triste, e diz que o jovem garoto tinha levado a pior, e que ele realmente teve muito azar. Mas o garoto segue falando completamente destruído com todas aquelas informações. Eu não posso viver com isso. E então, o jovem recebe uma resposta do Wolverine: eu sei, garoto. Após ouvir aquilo, o silêncio toma conta do lugar. E mais uma vez, o Wolverine oferece uma bebida para o garoto, que após pegar, enquanto ele abre, ele começa a falar: eu devia ter feito mais coisas, Tipo, eu adoraria ter feito, mas tudo que o Wolverine faz é escutar o garoto enquanto ele fala. E o garoto segue dizendo: não dá pra acreditar, eu ia participar da corrida nacional de Storkar, ia atravessar o país de carro no verão que vem, devia começar a procurar uma faculdade, e eu nunca, a minha namorada, eu nunca devia ter nascido. Ao ouvir tudo aquilo, o Wolverine tenta consolar o garoto, dizendo: bom, se te faz sentir melhor, ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu. Mas então o garoto questiona o Wolverine: mas toda aquela gente, a minha mãe... Mas antes de concluir a sua frase, ele é interrompido pelo Wolverine, que explica que eles vão dizer que aquilo foi por causa de algum vazamento químico na cidade. Mas o garoto questiona: por que você faria isso? Vai em frente, conta pro mundo todo que eu sou o maior otário de todos os tempos. Mas então o Wolverine o interrompe mais uma vez e o explica: se vazar pra mídia e pra sociedade que o mutante fez isso por acidente ou de propósito, não importa, o tempo fecha pros mutantes, pegam a gente no pau, todos nós. Então rola a preocupação com o contexto geral da coisa. Ao ouvir tudo aquilo, mais uma vez o silêncio toma conta do lugar, e o Wolverine abre mais uma bebida enquanto é perguntado pelo garoto: então, tipo, um cromossomo ou coisa do gênero pra direita e talvez eu virasse um dos X-Men? E o Wolverine responde que só talvez. Ouvindo aquilo, o garoto volta a chorar, porém o Wolverine manda mais uma vez o jovem garoto terminar a sua cerveja, mas o garoto só diz pra ele o seguinte: pode fazer. Com essa fala e autorização do garoto, um tempo se passa. E junto ao amanhecer, somente o Wolverine sai daquela caverna. Resumindo, o único jeito de salvar outras vidas e também a vida do próprio garoto era o matando. Afinal, essa mutação que ele tinha era muito perigosa e incontrolável. O Wolverine recebeu uma missão, tanto dos X-Men como da própria SHIELD, para eliminar essa ameaça, matar o jovem garoto. E quando o garoto também entende isso, o Wolverine vai lá e realiza essa missão. É uma das histórias mais tristes e sombrias que existem nos quadrinhos dos X-Men. Mas e aí, gostou do vídeo? Deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aqui que eu posso trazer outras histórias nesses estilos pra vocês. Falou, valeu e fui!